Olá, Ô, tudo tudo bem? bem? Boa noite. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Opa, maravilha, E o meu som tá gratidão. saindo para você, pessoal? O som tá bom por aí? Dá um okzinho aqui pra gente começar. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Essa live vai ficar gravada. O Pedro também deve colocar lá no canal dele do YouTube, depois ele fala, provavelmente. É, ele é a pessoa dos vídeos. Guarda tudo, né, Pedro? Ah, é bom, bom guardar. Tá tudo bem, gente? Com o som, a gente pode começar? Dá um okzinho pra gente aqui. Tá ok. Obrigada, viu, gente? Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, da Lebar Artigos Religiosos, né, com uma unidade em São João da Boa Vista e outra em São José do Rio Pardo. Recentemente, nós promovemos uma feira mística e esotérica em Águas da Prata. O Pedro foi um dos palestrantes, foi um sucesso a palestra dele, foi a palestra que mais bombou. Graças aos orixás, eu acho que ele fez uma macumbinha antes, mas tudo bem, tá valendo. E agora eu vou deixar o Pedro se apresentar. Acho que muita gente aqui já conhece ele, mas é sempre bom, né? A gente dar uma recordada, né? Boa noite, Pedro. Boa noite, gratidão. Acho que o pessoal Eu que tá me ouvindo ainda? agradeço. Disse que Gratidão sim. pela oportunidade novamente, né? De me convidar aqui para uma live, de me convidar lá para a feira também. Gratidão, né? Boa noite a todos que estão aqui, perdendo um tempinho aí, né, de casa para estar assistindo aqui um pouquinho com a gente essa live, desenvolvimento mediúnico na Umbanda, mediunidade na Umbanda. Meu nome é Pedro Scarabello, para quem não me conhece, né? Sou sacerdote umbandista da Casa Luz da Manhã atualmente. Sou funcionário público na cidade de São João da Boa Vista também, departamento de educação. Sou técnico em informática, sou escritor, autor, 16 obras publicadas pela Madras, o ICLAP, Clube de Autores, enfim. Tem alguns blogs também, Mundo Desvendado. Sou ufólogo, presidente do Grupo Ufólogo São Joanense desde 1997. Fiz teatro na cidade de São João do Boa Vista, fiz cinema também com o Davi Ribeiro. Fiz bastante coisa aí na vida já, né, Fernando? Bastante coisa. Gosto, Quando gosto de começa a saber. falar, a gente vê, né? Parece que tem 100 anos. E, e amo Umbanda, né? Sou umbandista, amo Umbanda. Tô nisso desde os 13 anos de idade, né? Comecei muito novinho, lá em 1993, né? E estamos aqui até hoje. Como a gente está falando o tema hoje da live é sobre o desenvolvimento mediúnico, a gente sempre tem um despertar para a espiritualidade, né? O seu aconteceu quando e como, Pedro? Lá atrás, com 13, você já disse que foi com 13 anos, né? Mas como que foi esse despertar? Tua família era uma família umbandista, não era? Não, não. Eu sou ovelha umbandista da família. Né? Eu comecei, até assim, a mediunidade, né? Ela começou antes. Ela começou quando eu era bem novinho, né? Criança, ainda com 7 para 8 anos. Né? Eu tive a visão de um tio meu, tio avô meu que tinha falecido. Ele chamava Augustinho. Né? Eu morava do lado da casa da minha avó. E, e depois dessa visão, eu fiquei com muito medo, sabe? Na verdade, na época, porque eu sabia, né, do desencarne dele. E minha família é toda católica, e alguns só praticantes, outros nem eram praticantes, enfim. E depois disso aconteceu que essa mediunidade foi aflorando cada vez mais. E aí comecei a ter mais visões, comecei a ter a sensibilidade, né, de sentir também o plano espiritual na minha casa. Meus pais não entendiam muito. Meu pai era meio bravão na época, gostava de tomar um golinho de vez em quando, né? E não entendia muito bem o que estava acontecendo e eu acabei que sofri um pouco nesse início quando criança por falta de entendimento de mim e da minha família, né? E aí foi quando, né, eu fui para a igreja católica com minha avó, acabei me tornando coroinha do padre, né? O padre falou, não, vou colocar de coroinha, a gente vai ensinar as coisas para ele, mas nunca explicava o que estava acontecendo de fato, né? E aí o padre falou que eu tinha dom sacerdotal, que eu viria me tornar um padre, e me levou para Tambaú. Fiquei uma semana na casa paroquial em Tambaú para ver se tinha vocação, para entrar no seminário posteriormente, né? E
quando eu estava lá, coincidentemente, esse padre se tornou Monsenhor, que era o padre Renato, ele se tornou Monsenhor Renato na cidade de Tambaú, e foi ele que deu entrada na canonização do padre Donizete. Ele que deu entrada nos documentos, né? O padre Donizete vinha a beatificar, né? Virar santo posteriormente, né? Então foi na mesma época. E... Mas aí eu vi que eu não tinha respostas, que eu não conseguia entender o que estava acontecendo, né? Eu tive aquela coisa que muitos médiums têm, né? De achar que tá ficando louco, doido, né? Doido varrido, né? Então, aí foi que... Aí eu cheguei aos 13 anos, né? Que foi quando meu pai, ele trabalhava com piso. Ele polia piso, mexia com granilite aqui na cidade de São João. E ele estava polindo o piso de uma casa de Umbanda. Um Umbanda com uma pegada um pouquinho mais kardecista, daqui de São João, uma casa antiga, inclusive, bem antiga, que está em funcionamento até hoje. E, porém, os mais velhos todos já desencarnados, né? Outra direção. E aí ele começou a contar a história lá para os senhores que estavam lá, né? Inclusive ele conhecia um que era meio próximo da gente, da família lá, chamava o senhor Alberto, na época. E ele falou, seu filho está com a mediunidade aflorada aí, precisa aprender, precisa desenvolver essa mediunidade para se ajudar, para entender o que está acontecendo com ele, né? E posteriormente, quem sabe, ele vir também ajudar outras pessoas com esse dom. E meu pai não entendia palavra nenhuma também, mas estava no desespero, né? Eu chorava à noite para dormir, porque eu tinha medo de dormir, né? Nessa idade, que à noite que acontecia tudo, né? E ainda para ajudar eu tinha o dom do desdobramento astral, da projeção também, me projetava às vezes, morria de medo, tinha catalepsia projetiva, né? Que é aquele travamento que dá no corpo, quando o corpo está bilocado, a gente pode falar isso mais para frente também um pouquinho, na hora que a gente entrar na parte de mediunidade. E aí meu pai acabou me levando numa sessão, né? E tava ali amedrontado, né? E tinha ainda questões de obsessores de outras encarnações. E ali foi feito todo um trabalho, né? E aí eu comecei a estudar e aí eu me encantei, né? Aí de medo e de dor eu acabei criando amor pela religião, porque foi ali que eu comecei a aprender o que estava de fato acontecendo comigo. As coisas começaram a fazer sentido, né? E aí eu não parei de estudar mais. Aí era livros, 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 né? Livro em cima de livro, e estudando e praticando. Na época eu comecei, naquela semana, comecei a estudar. Aí falou assim, ó, agora você vai colocar o branco. E eu coloquei o branco, depois algumas semanas ali. E aí com 4 semanas fazendo, né, a prática já, né, dentro do terreiro, já comecei a fazer passes e consultas, e aí tô até hoje. Era 45 anos, espiritismo né? ou era Umbanda mesmo? Quando você... Umbanda, né? Pelo que Terreiro de você... Umbanda, mas tinha uma pegada um pouco Kardec, sabe? Eles tinham um terreiro de Umbanda, só, é Umbanda Caritas que a gente fala, né? Eu vou explicar melhor isso, né? É. A Umbanda, na verdade, a gente chama isso de vertente, né? Vertentes de Umbanda. São várias Umbandas dentro de uma Umbanda, né? Eu não gosto muito disso. Eu gosto de falar que a Umbanda é a água, né? Para exemplificar. A Umbanda é como se fosse a água e as casas, né, são as xícaras, né? Ou os copos. E cada copo é um diferente do outro. Porém, essa água é única, né? Essa água que vai dentro desses copos que são diferentes é uma só, né? Porém, os copinhos são diferentes ali, porque aí depende muito do sacerdote, do dirigente, o nome que quiser falar, né? Do Pai de Santo, enfim, que está dirigindo aquela casa, do aprendizado que ele teve, né? Então a gente tem a Umbanda, que a gente chama Umbanda Cartas, que tem uma pegadinha um pouquinho mais kardecista, a gente tem a Umbanda, o Molocô, Umbanda Pé no Chão, Umbanda Sagrada, então aí os nomes variam dessas vertentes por conta disso, né? Por conta da pegadinha, né? Tem uma pegada um pouco mais africanista, uma pegada um pouco mais católica, uma pegada um pouco mais kardecista, né? Mas é Umbanda, O né? Luz do Se a Amanhã, Umbanda está ali fazendo a você considera caridade, ele como Umbanda branca ou não? essa primeira, Não, a que você tem hoje, a Casa Luz do Amanhã. não. Você Hoje considera qual? a gente estuda e toca Umbanda Sagrada, Umbanda né? Sagrada. A gente estuda muito Rubens, né? Então, a gente, nas giras de Umbanda, a gente tem uma pegada de Umbanda Sagrada, né? No final das contas, né? Mas é o que eu te falei, é assim, não é que a gente é engessado também, Eu ia né? até te A perguntar, gente é a estuda mesma coisa que dizer Umbanda branca ou não? Não, Umbanda Branca seria Umbanda Caritas. Ah, seria Umbanda Estuda, Caritas, tá. é o pessoal que estuda kardecismo, na verdade. Né? E tem um terreiro, mas estuda kardecismo. Estuda o espiritismo, que é uma doutrina, na verdade, né? E tem semelhanças diferentes com a Umbanda, né? Mas como a Umbanda bebeu de várias fontes, né?
para ter a sua origem, né? Então ela bebeu também das fontes do espiritismo, então tem essa pegada, né? Então bebeu também das fontes do africanismo, então tem a pegada do africanismo, né? Bebeu das fontes do catolicismo, então tem a pegada do catolicismo, né? E hoje, até aproveitando esse gancho, Fernando, eu queria até falar um negócio aqui, aproveitar a live, né? E depois vai estar nos canais aí também, que tem até uma situação, não sei se você está sabendo disso, mas no meio, né, um bandista está acontecendo até uma coisa meio chata, né? Com essa questão, né? Porque tem a Umbanda, ela surge justamente para quebrar o preconceito, né? Porque lá no passado existia muito preconceito, principalmente dentro do catolicismo e do próprio espiritismo até, né? Do qual as entidades iam se manifestar ali e muitas vezes no espiritismo, por exemplo, né? Naquela época, tá? Vamos ressaltar aqui, naquela época existia muito preconceito e esses espíritos às vezes se manifestavam, né, às vezes como Preto Velho, Caboclo, já existiam as manifestações antes do Zé de Moraes, vamos dizer assim, né? Existia as macumbas cariocas, enfim, várias religiões, o próprio candomblé, né? Essas religiões mais afro mesmo, né? Existiam e tinham incorporações. A benzedeira que cuidou do Zélio, né? Que foi uma das benzedeiras que chamava Eva, ela cuidou do Zélio, ela incorporou um Preto Velho que chamava Tio Antônio, né? Também. Então, já existia, né? Agora, falar assim, a Umbanda existia antes, não tem problema nenhum quem acredita que existia antes, né? Ou se foi, né, fundado por Através Zé de dele, né? Moraes, não tem Uhum. problema também quem acredita nisso, tranquilo, né? Que tem essa história da Umbanda, que tem a parte documentada, né? Falando que é uma religião brasileira, na verdade, né? Diferente do candomblé também, que é afro-brasileiro, né? Que tem essa coisa do africanismo mesmo, né? Incrustado ali, né? Então, o que não pode acontecer, na verdade, é querer trazer o preconceito de volta para dentro da Umbanda, né? Não importa se ela surgiu antes ou se surgiu no zero. O que importa é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Que espírito é esse? Qualquer um que esteja disposto a prestar caridade. Não importa se é branco, se é preto, se é vermelho, se é amarelo, né? Aí está um movimento agora falando que é um embranquecimento da religião. Isso é um preconceito também, né? É um preconceito dentro da própria religião, né? Porque a Umbanda não é do negro, a Umbanda não é do branco, a Umbanda não é do amarelo e não é do vermelho. A Umbanda, ela é de todos. Ela veio para isso. A Umbanda, ela é universalista, né? Ela veio para o negro participar, para o branco participar, para o amarelo participar, para o indígena participar, para todo mundo participar, encarnado e desencarnado, né? Sem cor e sem classe social, sem nada, né? A Umbanda veio justamente para isso, né? Então, trazendo isso de volta, agora um preconceito de novo para dentro da religião, pessoas da própria religião trazendo preconceito para dentro da própria religião, tentando falar que há um embranquecimento da religião. Isso não Eu já existe. ouvi isso várias Isso vezes. não pode existir na Umbanda, né? A Umbanda é de todos nós. Nessa grande banda, até o nome já diz, né? Então, é a prática do espírito, não importa qual, que esteja disposto a prestar caridade. É isso, banda é isso, acabou, ponto final. É só pra gente seguir uma linha aqui, né? Sim. Pessoal, essa live ela foi feita para perguntas, tá, gente? Porque como a gente está falando de desenvolvimento, deve ter algumas pessoas aí com uma série de dúvidas. Então, quem quiser fazer pergunta, aproveita o Pedro, que ele é uma enciclopédia humana. Então, aproveita ele, aproveita o homem, porque o homem sabe muito, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. É correto dizer que a Umbanda nos escolhe ou nós escolhemos a Umbanda? Ou tanto faz? Acho que tanto faz, na verdade, porque as coisas acontecem. Eu não acredito no acaso, né? No entanto, que o livro que eu escrevi, que está na Madras, né, que chama O Terreiro, né, o subtítulo desse livro é justamente as vivências de um médium contestando o acaso. Né? Porque tudo que eu vivi de quando eu comecei com 13 anos até a fundação dessa casa agora, né, que a gente já vai para 10 anos que a gente está com a Casa Luz da Manhã, é, nada aconteceu por acaso. Parece que são pedrinhas de quebra-cabeça e que vão se encaixando, né, para as coisas acontecerem da forma que tem que acontecer. É impressionante, né? Então, através da vivência que a gente tem, de tudo que a gente passou, coisas boas e coisas ruins, né? Não vamos endeusar a coisa não, coisas boas e coisas ruins, né? Que aconteceram nesse trajeto, né? E tudo no seu momento, tudo na sua hora, tudo certinho para as coisas chegarem onde chegaram, né? E isso vai acontecer até que outras coisas aconteçam para a gente ter um desfecho, né? Ainda falando de mim, no meu caso, até eu partir para outra dimensão e continuar minha jornada espiritual de alguma forma, né? Mas é impressionante. É Você não se impressionante. limita também a Umbanda, né? Você vai para outros conhecimentos, outras ciências, né? Então, Eu você é me um buscador, na considero verdade. hoje espiritualista.
Você se Porque assim, considera eu quero espiritualista? espiritualista porque é justamente isso, né? Eu amo a Umbanda, eu fiz todos os cursos possíveis, né, da Umbanda, inclusive o sacerdócio, né? Fiz o curso sacerdotal de Umbanda, teologia, depois sacerdócio, né? Um curso longo até, inclusive. Estudei demais e assim, a gente quer mais, né? A gente quer mais, quer mais, quer mais e a gente vai É, buscando mais coisas, né? Então a gente vai buscando xamanismo, vai buscando tudo que envolve espiritualidade, né? Esoterismo, misticismo, ocultismo, né? E porque eu costumo falar, até o pessoal que faz curso comigo, que não existe verdade absoluta, né? Cada um de nós é detentor de um pedacinho dessa verdade, né? E a gente tem que se sentir bem e filtrar o que serve e o que não serve dentro daquela fase que a gente está vivenciando, né? Então, a fase que eu estou hoje é uma fase de ampliação dessa consciência, eu acredito eu. Porque assim, eu já tô querendo ir mais além do que ficar trancado dentro da religião, por exemplo, né? Eu fico porque eu amo, né? Eu amo Umbanda, vivi mais de 30 anos ainda da Umbanda, então é uma coisa que me agrada, que eu gosto, que eu acredito, né? E dentro de tudo que eu estudei, dentro de tudo que eu passei, mas espiritualidade é algo que está além das religiões, né? E acho que a gente vai tendendo a estudar isso também, né? Estudar, aprender, praticar, enfim. sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o primeiro passo que uma pessoa comum, né, que não tenha essa mediunidade total desenvolvida, mas que sabe que é uma pessoa que tem essa sensibilidade, né, de entender o que está entre nós, né, por aqui, o que que ela, qual seria assim o primeiro passo? O que que ela tem que fazer? Estudar, procurar uma casa, um bandista, procurar um sacerdote? O que que você considera como o primeiro passo? Então, vamos lá. Todos nós, seres humanos, na verdade, somos médiums. Todos nós, seres humanos, tá? Por mínima que seja a sensibilidade que a gente tem. A gente pode começar pelos cinco sentidos, né? A audição, a visão, o olfato, a boca, né? O paladar, a fala, né? E a sensibilidade, o toque, né? A gente pode começar por esses sentidos, né? E quando a gente tem qualquer um deles um pouco mais aguçado, isso quer dizer que a gente já tem um mínimo, né? E todos nós temos. Quem nunca sentiu um arrepio? Quem nunca sentiu uma presença e não viu ninguém, né? Quem às vezes não escutou alguém chamar, parece que alguém me chamou, mas não tem ninguém, e ninguém falou que chamou, né? Isso acontece com todo mundo, todos nós somos médiuns, né? Todo ser humano, é natural do ser humano. Assim como a projeção, o desdobramento astral também é. O que a gente não tem é a consciência, né? Todas as vezes, mas todos nós somos médiuns, né? Então aí vai da vontade da pessoa, do livre-arbítrio dela querer aprender a desenvolver, a dominar esses dons, né? Ou aprimorar esses dons para se ajudar e ajudar outras pessoas, quem sabe, né? Então isso é livre-arbítrio, tá? A gente não pode falar assim, ó, pegar no braço, não, você tem que desenvolver, se você não fizer, A aí é vida vai fé para do medo. trás, funciona Fé do assim, entendeu? medo, Não, você né? tem que E ir fé do lá. medo a Umbanda não aplica, né? A gente está livre de dogma e de mistério, né? Então, isso não existe, não pode existir na Umbanda também, né? Existe, infelizmente, mas não pode existir, né? Porque, na verdade, a gente está aplicando a fé do medo, né? Para ganhar ou para buscar pessoas para dentro do terreiro. Isso é errado, não pode acontecer, tá? Então, é livre-arbítrio da pessoa optar se quer ou não. É o primeiro passo, né? Ah, eu quero desenvolver, quero trabalhar minhas mediunidades, aí é o correto você ir numa casa, né? Aí a pessoa tem que experimentar. Eu falo que assim, sem pisar, você não sabe se você vai se sentir em casa ou não. Então você tem que pisar, conhecer as casas, né? Seja de Umbanda, seja de Candomblé, seja da doutrina espírita, enfim, religiões mediúnicas, né? Que tem o desenvolvimento mediúnico, logicamente, né? Que aplicam o curso, né? Vamos falar curso aqui para facilitar. Chama curso de desenvolvimento mediúnico mesmo, né? Chama isso, É porque né? você está ensinando, né? Ali, os mais velhos estão ensinando os mais novos, né? Então, quem já passou está ensinando aqueles que estão chegando, né? E na Umbanda a gente tem essa máxima também, né? Que a gente aprende com quem sabe mais, né? E ensina quem sabe menos, né? Isso também foi falado pelo Caboclo da Sete Cruzilhadas lá atrás. Então, é isso que a gente faz, né? Então, na Casa Luz da Manhã, por exemplo, a gente vai fazer em 2025, né? A gente vai ter esse curso que dura... Nosso curso é longo. Nosso curso, esse curso de desenvolvimento, a gente aplica o fundamental junto. Por quê? Porque a gente acredita que a pessoa não pode chegar lá e já querer incorporar, né? Já
já querer descobrir ali quais são seus dons mediúnicos logo de cara. Ela tem que entender o que é Umbanda, né? Se for na Umbanda que ela escolher desenvolver, ela vai ter que ter o mínimo de conhecimento do que é Umbanda, né? Dos elementos que a Sim. gente usa, da ritualística, da liturgia, Que é a dos assentamentos, religião, da né? Tem que igreja, aprender sobre né? De uma aquilo, forma né? geral, aprender o que é, o que não é, né? As semelhanças e diferenças com outras religiões, o básico, né? Ali pelo menos, né? E depois sim partir para a parte prática, né? Apesar que a gente tenta fazer um curso bem dinâmico e o mais prático possível desde o início, né? Aplicando até meditações também, que ajuda bastante, né? E depois sim a gente parte para a prática. Aí vamos ver quem são esses médios, porque de incorporação ou não, como eu falei, os cinco sentidos, né? Vamos começar pelos cinco sentidos? Então vai ter lá o clareaudiente, né? Vai ter o clarividente ou vidente, né? Vai ter o psicofônico, né? Que é o da fala. Vai ter o sensitivo, que é o do toque, né? E aí abre-se um leque gigante, porque são muitos tipos mediúnicos, na verdade, né? Mediunidade, essa palavra mediunidade, ela vem de Allan Kardec, né? E a gente usa nas religiões mediúnicas, né? Todas as religiões mediúnicas usam essa palavra mediunidade. E ela parte de quem? Quem que talhou ali foi Allan Kardec, né? Foi lá na codificação da doutrina espírita, com o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, né? 18 de abril de 1857, lança-se o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e é codificada a doutrina espírita. E essa palavra mediunidade vem de lá. Por sinal, meu aniversário. Eu faço aniversário 18 de abril também. Né? Então a gente usa a palavra mediunidade e lá também tem um monte, né? O Livro dos Espíritos, por exemplo, o Livro dos Médiuns fala de centenas de tipos mediúnicos, né? E a gente pensa, né, um bando é só incorporação. Não, de forma alguma. A gente tem que explorar isso nas pessoas, né? Para ver se ela tem a evidência, se ela tem a audiência, se ela tem a psicofonia, que é diferente da incorporação. Acontece muito a pessoa confundir, né, psicofonia com incorporação, é diferente, tá? Porque a psicofonia é a fala mediúnica, a fala espiritual. Essa fala pode ser através da audiência, pode ser através da intuição mental, né? E a fala acontece, né? Agora, a incorporação ou acoplamento mediúnico, acoplamento áurico, o nome que quiser falar, é diferente, porque a entidade se aproxima. Eu já vi que tinha, eu vi ali de repente aí vi que tinha uma Tem o pergunta, né? Ricardo, eu já ia até comentar com você sobre O isso. que Deixa eu acontece aproveitar e ler o dele, né? Aí você é já a aproveita o gente já entra gancho nisso. e já fala. Ele fala o seguinte: já fui em centro e vejo que os médios incorporam com facilidade. E quem tem fica olhando, sente os efeitos do espírito que está próximo, mas ele não acopla. Deve ser isso, né? Não acopla em você. Eu É, acho que na verdade ele quis dizer que o espírito na verdade não entra, né? não Ele não entra, entra. fica encostado, Não né? entra de fato, porque o espírito nosso não sai, né? Porque se sair e cortar o cordão, o cordão de Morre. prata, né? A gente desencarna, né? Então isso não acontece. O que acontece é o acoplamento áurico, né? Ou seja, a gente tem os chakras, né? Essa entidade se aproxima, né? E aí vamos pensar na tomadinha que a gente liga na força. Vem um cordão fluídico desses espíritos e se conectam nos nossos chakras, né? Ele vai ficar próximo da gente, né? Não vai possuir, né? Incorporação não é possessão. Tem um livro assim, né? Do Alexandre Comino, inclusive, indica esse livro, tá? Na editora Madras, tá? Incorporação não é possessão. Chega perto, conecta, né? Acontece o acoplamento áurico e aí a gente chama de incorporação porque a gente sente isso, né? A gente entra em estado alterado de consciência, a gente entra em transe mediúnico, né? Então a gente tem essa sensação de entrada, né? De que alguém está nos dominando ali, nos domando, né? E a partir daquele momento, as ações, a fala e tudo que acontece a partir daquele momento passam a ser do guia espiritual que está ali, né? Então isso seria o mecanismo da incorporação, tá? Mediúnica, diferente da O psicofonia. acoplamento é através dos chakras, dos pontos, né? Que a gente tem. Justamente, justamente. A gente tem outra pegada que é a psicografia, por exemplo, que é uma das mediunidades mais conhecidas no Brasil, inclusive pelo fato do Chico Xavier, Sim. né? Que psicografou mais de 500 livros, né? Temos um umbandista também que psicografou, que foi o Rubens Saraceni, mais de 50 obras publicadas, psicografadas, e acredito que tenha mais de 100, porque a família ainda está publicando o livro dele depois do desencarne, né? Então, lá na Casa dos Domães, nós temos uma sala de psicografia dentro da Umbanda, né, para médicos que têm essa facilidade. E a gente tem essa sala disponível lá, com mesa, papéis, enfim, canetas, lápis, tudo lá preparadinho. A gente deixa lá montado e preparado, porque se algum médium tiver essa sensibilidade, pode usar a sala. Né? E a gente tem várias e várias mensagens lá, inclusive, guardadas.
né? Que posteriormente pode até virar livro, né? Também. Seria A gente vai interessante. juntando. Então, isso é bacana. Né? E é tudo coisas que a pessoa às vezes pensa que não tem na Umbanda e tem, né? Tem. Tem na Umbanda. Inclusive, como eu falei, né? Temos o Rubens, por exemplo, que foi um exemplo, né? De um bandista que psicografava. Dizem, talvez não seja, mas o que se fala é que ele foi o primeiro umbandista a psicografar, né? Mas não sei se. Eu acredito que devam ter tido outros, né, atrás, mas que não tem a fama do Rubens, né? Talvez, né? Mas o Rubens era um espetáculo de médium, de ser humano, de mestre, de tudo, né? Muito. Eu Eu sou acho suspeito de que falar como em ele não vai existir nunca mais. Eu suspeito de falar em Rubens porque foi o que me abriu, né, a mente, assim. Porque eu não estudei só Rubens, né? Eu estudei muitos outros livros, Mato Silva, enfim, muitos livros antigos. Eu li o livro do Leal Souza, né, que foi escrito em 1933, que se a gente confirmar, né, que Zélio foi o fundador da religião mesmo, né, e eu acredito que sim, na religião brasileira, e não importa também, como eu já falei no início, né, se foi antes, se foi dele, através dele, né? Não O primeiro importa. livro de capa escrito Umbanda foi do Aldo Souza, em 1933, né? Que são as 7 linhas de Umbanda, Espiritismo, ele falava de Espiritismo na época também, 7 linhas de Umbanda, eu não vou lembrar o nome inteiro do livro, alguma coisa assim, né? Do Leão de Souza, em 1933. Foi um dos primeiros livros que eu li, né? E foi um dos primeiros livros que estava ali incrustado, o nome Umbanda, e a gente, historicamente pesquisando também, a gente vai lá em 1904, né, que 4 anos antes do Zélio aparecer, a gente tem um livro que chama Religiões do Rio. Esse livro foi escrito por João do Rio, que era um jornalista, né, pesquisador de renome na época, e ele lança um livro de pesquisa, né, com todas as religiões que ele conseguiu encontrar no Rio de Janeiro inteiro. Né? Nossa. O nome da Umbanda não aparece no livro. Aparece Macumba Carioca e várias outras. Né? O livro existe ainda, acho que tem até PDF para quem quiser pesquisar na internet. Como que chama? Religiões do Rio, Religiões de João do do Rio, Rio. 1904. 1904, tá? Então, não aparece o nome Umbanda. Então, a gente tem essas pesquisas também históricas, né, para tentar criar, né, essa história da Umbanda. E tem o livro História da Umbanda, que é do Alexandre Comino, também, de Editora Amadas. Tem, Quem tem. quiser. O Alexandre é muito bom também. O Alexandre é ótimo, né? Também foi aí aluno e médium do Rubens também, né? E tem uma inteligência fora É do outra padrão. É enciclopédia também. espiritualista Nossa, ele é também, muito bom também. É. espiritualista, fiz teologia com ele. Ele escreveu o prefácio do meu livro, o Terreiro, inclusive. Né? Eu estive em São Paulo algumas vezes com ele. É um cara espetacular, né? Conhecimento amplo, espiritualista também, Ele já é está além da espiritualista também. religião. Eu acho que eu nem sei, né, também, né? Talvez eu esteja errada. Mas pelas vertentes que ele tem estudado, eu acredito que ele esteja em busca aí do espiritualista também, né? Acho que não, Isso, nem tanto. Ele ama Umbanda também, né? Tenho isso, certeza disso, né? Porque ele também é um monstro da Umbanda no isso. sentido bom, né? Porque ele é demais. Eu fiz alguns cursos Ele é com ele trabalho da também. religião também, né? Então, que ajuda bastante também a Sim, entender as outras religiões, né? sim, E saber o que é super. diferente, o que é igual, enfim, né? Então, e como a gente estava falando, Fernando, aí abre-se um leque gigantesco na parte mediúnica, né? Abre-se um leque de tipos mediúnicos, assim, que a gente tem que explorar isso nas pessoas, né? Dentro desse desenvolvimento, não importando se está dentro da Umbanda, né? E falar assim, não, vamos forçar uma incorporação aqui, e às vezes a pessoa não tem essa sensibilidade, né? Ela vai ter outra sensibilidade, né? E abre-se um leque gigante, né? Voltando, por exemplo, na doutrina espírita do Chico Xavier, por exemplo, Chico Xavier tinha inúmeras, né? Tipos mediúnicos desenvolvidos, e até tem um fato que é interessante, de mediunidade mecânica, né, que ele possuía, né, do qual ele, essa história é conhecida até, que ele estava psicografando, né, ele estava psicografando ali, e aí ele se desdobra, e o corpo dele mecanicamente continua psicografando, né, inclusive a letra das psicografias do Chico eram do desencarnado, a assinatura era do desencarnado, no entanto que teve até casos judiciais que foram comprovados Sim. que a assinatura era da pessoa que desencarnou, né? E ele se desdobra, vai em uma outra dimensão espiritual, e ali tinha uma mãe e um filho querendo conversar, e eles não estavam conseguindo conversar porque estavam em padrões vibratórios diferentes, né? E Chico faz um intermédio lá no plano espiritual, e o corpo dele psicografando. Isso é incrível, né? É incrível, né? Fora dos padrões normais, convencionais, né? E aí, como se a gente sonha que incorpora, né? Muitas vezes. E nós que somos umbandistas, às vezes temos aqueles sonhos lúcidos, a gente trabalhando no astral, né? Ou às vezes até a consciência plena, né? De trabalhos astrais, e a gente incorpora no astral, né? É isso que o Chico fez, mais ou menos lá,
porque ele incorporou ou a mãe ou o filho para conseguir transmitir essa mensagem, porque eles estavam em padrão de frequência diferente, não estavam conseguindo se falar. Outro caso interessante também, Valdo Vieira, por exemplo. Valdo Vieira também é um mestre da projeção astral. Ele teve muito contato, né? Ele trabalhou junto com o Chico por muito tempo. E, se eu não me engano, acho que é o livro Mecanismos da Mediunidade, se eu não me engano. Eles escreveram juntos em lugares diferentes, porque os dois tinham o André Luiz como mentor também. Né? E aí o que acontece? O Chico escrevia a parte par e o Valdo escrevia a parte Tá ímpar. E saiu um brincando. livro só. Opa, opa! E depois eles separaram, né? O Valdo deixou o Chico de lado e escreveu o livro Projeciologia, que é um livro dessa grossura aqui, né? E muito bom, por sinal, só que ele é muito técnico, uma linguagem difícil, né? E aí a gente parte um pouquinho lá pro Wagner Borges, né? Que tem uma linguagem um pouquinho mais simples lá para a gente estudar um pouquinho de projeção também. Né? Mas eu tô entrando nessa parte também, misturando um pouco de outras ou doutrinas ou religiões, né? Para a gente entender que a mediunidade ela tá para todos, né? Todos nós somos médiuns e Cada a um tem gente uma tem que ir sensibilidade, né? buscando aprender de todos os lados e filtrando o que serve e o que não serve para a gente, né? E quando e esses cursos, esse curso, na verdade, de desenvolvimento, o sacerdote que está aplicando o curso, ele vai saber direcionar e entender, tem que ter, eu acho que tem que ter aí como é que eu vou, uma confiança também, né, nesse sacerdote, né, porque como é muita coisa, e eu imagino, porque quando eu entrei também no paganismo, vem aquele monte de questionamento, né, na cabeça da gente, um monte de coisa, e você não sabe se você tá fazendo certo, se você tá fazendo errado, e agora, se eu fizer errado, vai acontecer o que comigo, não sei o que, tá. Porque no paganismo tem muito essa coisa, né? Se fizer errado, vai acontecer isso, né? E na Umbanda também tem que ter essas dúvidas, assim, o sacerdote tem que andar junto, né, Isso, como que vocês falam? Porque no paganismo é neófito, né? Como que vocês falam os filhos de vocês que estão em desenvolvimento? a gente chama de filho médio, iniciante, não Tá, tem, ou filhos, ou porque lá na nossa casa a gente não fala corrente, a gente fala família. A tá. gente não gosta de usar o termo corrente, né? Fica assim como na Umbanda a gente não gosta de usar o termo instrumento, por exemplo, que o Espiritismo usa, né? Porque o instrumento a gente lembra lá de algo inanimado, né? Então a gente gosta de usar o termo cavalo, as entidades mesmo usam cavalo, né? Os Exus a gente brinca com a gente, chama a gente de burro, né? Exatamente. Justamente, porque é algo vivo, né? É algo vivo, é algo que é domado, né? Que é domável, né? Que você com as rédeas ali consegue levar para a direita, para a esquerda, enfim. Né? Então a gente, acho que por conta disso a gente usa esse termo de algo vivo, de algo que é domável, né? De algo que monta-se, né? Que na verdade não acontece, né? Então eu já expliquei como é que é o mecanismo aí, né? Mas é Uhum. uma simbologia que a gente prefere usar. Né? E dentro do desenvolvimento mediúnico, né, é como eu disse, a gente não pode. Quem tem paciência tem tudo. Quem não tem paciência não tem nada. Já Não, começa daí. não Né? dá para ter paciência no começo, porque é tudo muito novo. E eu imagino, eu também fui uma iniciante no paganismo lá atrás, né? E a gente quer viver tudo, entendeu? E tudo ao mesmo tempo. Então, eu sou um pouco viciada em coisas. Então, eu vou para uma religião, me vicio naquela religião. Eu vou para, por exemplo, Umbanda, vou ficar viciada na Umbanda, entendeu? Enquanto eu não entender aquilo, eu não consigo sair, entendeu? Justamente por isso que a gente tem que trazer o entendimento, né? Trazer o entendimento para essas pessoas que estão começando, né? Porque o que acontece muito também que eu acho um erro enorme, né? Por exemplo, assim, a pessoa começou, foi na assistência, dali uma semana, aí o sacerdote, pai de santo, dirigente, chama e fala assim, amanhã você coloca o branco, né? Você vai colocar E o a uniforme e tal. pessoa nem está preparada, nem Nada, sabe o que nada, que é nada aquilo. contra, nada contra, né? Vai ali aprendendo de alguma forma ou outra, mas não da forma correta, né? Porque muitas vezes o que vai acontecer? Isso de experiência própria, que eu já vi milhares, centenas de vezes em vários casos que eu passei, né? O que vai acontecer? Essa pessoa lá entra, aí ela vai começar a copiar o vizinho, né? O vizinho da família ali, da corrente, né? E ela vai copiar, mas ela não sabe o que ela está fazendo. Você entendeu? E aí ela vai perguntando, né? E às vezes aquela pessoa que está ensinando, ela também começou copiando e não aprendendo da forma correta, entendeu? E aí chega no final das contas, aí aquela família, aquela corrente, está tudo no achismo. Vai fazer as coisas, eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu vou fazer dessa forma, porque eu vi o outro fazendo, entendeu? Então aí fica uma cópia do achismo. Você entendeu? Por isso que é interessante fazer o ensinamento junto com o desenvolvimento. Não adianta você só
já partir para a prática de cara ali, não, vamos incorporar todo mundo, vamos ver que dom você tem, vamos, né? Não adianta, não adianta, porque você tem que saber o que está fazendo, né? Tem que saber, saber separar essas energias, né? Saber a energia do preto velho, do caboclo, do baiano, do boiadeiro, do malandro, do cigano, do Exu, do Exu Eu vou Pombagira, do aproveitar Exu o Mirim, da gancho. Pombagira. Tem uma, uma seguidora, a Filomena, ela tá falando exatamente isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí. Em alguns terreiros, não sinto muita diferença dos atendimentos das diferentes linhas, como caboclo, marinheiro, baiano, etc. Por quê? Então, é, talvez porque o padrão, né, que ela está acostumada, ela não sabe diferenciar, porque de fato é sutil, né? Você vai saber isso que jeito, vivenciando, vivenciando. E como que você vivencia? Dentro do desenvolvimento mediúnico, por exemplo, quando a gente começa, eu chamo de mini gira. Eu chamo de mini gira quando a gente inicia as Mas práticas, aqui né? eu não entendi se ela é médium, se ela não sente a diferença, ou se no lugar que ela frequenta, ela não vê diferença nos médiums, né? Ah, então, O aí que que eu não entendi. você, Filomena, esclarece aqui pra gente. Você não sente a diferença entre você é médium e não sente a diferença dessa incorporação, ou aonde você frequenta, você não vê a diferença entre as entidades de atendimento? Porque pode ser diferentes respostas, né, Pedro? Diferentes respostas. Mas a gente pode ir falando das duas. No caso de, não, de sentir, né? Do médium sentir, né? É, dependendo dessas linhas, a diferença é sutil, né? E aí você aprende vivenciando dentro do desenvolvimento mediúnico primeiro, né? Para depois você a gente sempre começa assim, ó, bom e ruim, né? Vamos separar o que é energia boa e o que é energia ruim, né? O que está me fazendo bem e o que não está fazendo bem. Aí depois a gente começa separando o pensamento, né? A mente, né? Por quê? Porque acontece muito. No início do desenvolvimento mediúnico, tem-se a dúvida dos médiuns. Sou eu ou é o guia? Né? Então, eu costumo fazer assim, ó, o pensamento que você já tem de costume na sua vida, né, que é rotineiro para você, né, e que muitas vezes não dá diferença ali, é pensamento seu, né? Agora, se começa a chegar algumas informações que você não está acostumado, é o pensamento É da daquele entidade, mentor é do espiritual. guia. É isso que você tem que começar a aprender a filtrar, né? Na parte de pensamento, na parte mental do médium, né? Nossa glândula pineal, ela é a antena, né? A nossa antena é a glândula pineal, aqui que está no terceiro olho, né? No chakra frontal. E aí o que acontece? É que nem o morcego, né? O morcego, ele manda um sinal sonoro, ele recebe de volta, né? Porque ele não enxerga, né? E aí o que acontece? Ele cria as imagens na mente dele daquela receptividade, né? Daquela onda sonora, daquela onda magnética, né? Ele recebe, cria as imagens na cabeça e consegue deslocar, comer, fazer o que tem que fazer. A glândula pineal é parecida, né? É parecida com isso, né? Então aí ela vai receber essas informações, a gente vai não vai querer, pelo amor de Deus, fazer isso aí da noite pro dia, né? Então por isso que existe um processo. E esse processo não pode ser rápido. É isso que eu tô falando. Lá a gente demora um ano, vai fazer com calma, né? Vai fazer com calma para a pessoa saber separar o que é do guia, o que é do médium, né? Essa energia boa e ruim, né? Aí vai aprender na mini gira de caboclo, sentir a energia do caboclo, vivenciar o caboclo, né? E aí sentir essa energia. Aí vai na mini gira do preto velho, vai sentir, vai vivenciar a energia do preto velho, vai acostumando com as entidades, com as energias dos guias, para depois você ser autossuficiente, né? Na hora que encostar o guia, o mentor espiritual, você, opa, meu preto velho está aqui. Opa, meu caboclo está aqui. Né? Mesmo que você não for audiente ou vidente, você na sensibilidade mediúnica você vai saber. Porque você sabe que aquela energia é pertencente, né? Aquele guia determinado, né? Que você aprendeu, vivenciou isso na prática, né? Com calma, com tranquilidade, com disciplina, respeito e ética, né? É isso que a gente prega na Umbanda. Tem que ser assim, tem que ser com respeito, disciplina e ética, né? E sem E ansiedade. eu falei, quem tem paciência tem tudo, quem não tem paciência não tem nada. Eu Né? É acho um que dos deve ser lemas um do pouquinho o desenvolvimento. que está acontecendo com o Ricardo, porque ele falou que ele sente a presença e ele não consegue fazer o acoplamento. Então, pode ser ansiedade, né, Pedro? Ou Pode. pode ser que ele tenha um outro tipo de mediunidade, que é a sensibilidade de perceber, né, os espíritos, as entidades próximas, né? Eu falei, existe um leque gigantesco de tipos mediúnicos, né? Às vezes pode não ser a incorporação, a dele, né? Ou pode ser Ou também, pode ser pode ser também. também, só Mas precisa entender o que aí está existem as acontecendo. barreiras, né? Barreiras, ansiedade, medo, muitas vezes, insegurança, né?
É que nem você falou, às vezes, tu fica com medo de, às vezes, tá fazendo certo, fazendo errado. Então, eu costumo falar assim, ó, a gente tem que esquecer tudo que tá do lado, esquecer tudo que a gente tá ouvindo, tentar limpar a mente ali, ficar facinho, né? Se entregar, ficar facinho, né? Que a coisa acontece, né? Eu, Então, assim, eu no meu começo, né, 20 e poucos anos atrás, eu tinha muito medo, mas hoje não tenho medo de nada mais, absolutamente nada. Eu acho que o que a gente pode, de uma maneira ou de outra, de repente errar, entre aspas, porque não existe certo ou errado, mas uma coisinha ou outra que você faça errado, o universo vai corrigir. Entendeu? Porque vai ver a tua verdadeira intenção, eu né? nem acredito, eu Por nem exemplo, em magia, né? Quando você está fazendo uma magia, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que o medo limita a gente, né? dentro da religião, eu nem acredito em erro. Eu acredito, porque assim, desde que você faça com amor, desde que você faça pensando em ajudar você ou ao próximo, tá certo. Tá Exatamente. certo. Não importa. Não importa. Entendeu? Fala assim, a gente tem por exemplo, a gente cultua 14 orixás. Aí tem 14 cores de vela. Né? Cada cor representa tem a vibração daquele determinado orixá. Né? E aí eu vou lá, por exemplo, o Oxalá a gente usa o branco. Né? Nanã, por exemplo, a gente usa Olha lá. o roxo. A gente usa o roxo lá, O usa roxo. é. Aí, exemplo aqui, né? E aí o que acontece? Aí vai lá, pega o roxo para Oxalá, né? Não tem problema, tá fazendo com amor. Qual que é a tua intenção? É amor em ajudar o próximo? E eu tenho os entrecruzamentos que a gente não pode esquecer, né? Tem o Lilás, desculpa, né? É Lilás, tava tentando lembrar do Lilás, né? Lilás. Lilás. Roxo a gente usa para o Molu, na verdade. Tá? Então, o que acontece? Ou preto, né, também, para o Molu, assim como o Exu. Então, o que acontece? Não tem problema, porque tem o entrecruzamento também. Tem o entrecruzamento de energias, né, entre os orixás, o entrecruzamento e campo de atuação entre os guias, né? Então, o que acontece? Pode estar ali um Oxalá natural se manifestando ali, querendo prestar caridade, auxiliando, né, que te intui a pegar lá uma Lilás, por exemplo, né, que é para pegar a força decantadora de Nanã, né, para ajudar naquele processo ali de fé e decantação, por exemplo, é um entrecruzamento de energia, né? Vou pegar o verde de Oxóssi, porque vai entrecruzar a energia ali da fé e do conhecimento, da fé, né, e do conhecimento de Oxóssi, né, da expansão de Oxóssi, enfim, né, do poder de buscar, né, a gente tem essa coisa do Oxóssi do caçador, né, É que ele vai em conhecimento, é. busca, né, Uhum. conhecimento, expansor, né, e tem os verbos, né, dos orixás também. Vou pegar lá, então, aí intuiu ali, aí tem um caboclo pena branca, por exemplo. Caboclo pena branca é um caboclo que tem campo de atuação em Oxalá, por exemplo. Falar cabela branca, me dá uma vela marrom, por exemplo. Vamos pegar a força de Xangô também, né? Uma força da justiça, estou precisando aqui, entre cruzamento de energia, né? Então não existe errado, é a intenção, né? Ela Na fala, você magia. acendeu uma vela preta, tá fazendo mal. Mentira! É, É a intenção, né? Eu posso mentalizar o mal de uma pessoa com uma vela é, branca, ou nem é. ter dela, Vai só da com mental. intenção, exatamente. O universo é muito inteligente, vai da intenção da pessoa. Eu fiz o ponto riscado do Alexandre, e lá ele. Na magia divina também, né? Na verdade, é um belo de um resumo, né? E ele fala desse. Na magia divina, a gente também cruza os tronos, né? Então, você vai usar o trono para uma coisa, vai usar um outro trono, dois, três tronos. Então, não tem uma Ou tudo regra, mesmo. né? É o que o teu mentor vai te intuir na hora, né? O teu mestre de magia, né? Justamente. Ou mentor espiritual Ou partindo para a mentor religião, né? espiritual, né? Exatamente, que é na A parte da gente usa Umbanda, dentro né? da religião também. Na- dentro da religião. E você. Uma pergunta minha, que você fez magia divina também. Você acha que o mentor da magia divina é diferente do. O mestre de magia da magia divina é diferente? Ou é o mesmo. É a mesma entidade, o mesmo guia que acompanha? Porque Não, do acho que Rubens era o mesmo, né? é, para mim foi o mesmo É o também, na mesmo. magia de fogo. Também? O Então, mestre é o mesmo que se apresentou. é que magia divina a gente separa da religião, Separa. na verdade, né? A Aham. gente separa, né? É uma ferramenta, né? Que até pode ser cobrado, né? Para ser aplicado, enfim. Na religião em si é tudo gratuito, a gente não cobra, né? Enfim. Aí os termos mudam, né? Porque na magia a gente usa trono, né? Na religião a gente usa orixá, mas são os mesmos, né? A energia são as mesmas, né? Porque quando a gente fala trono divino da fé, a gente está falando de Oxalá e Oxalá. Logumã, E o Nogunã. né? O reino divino da fé é orixá, Oxalá, orixá Logunã, né? É um fator feminino, um fator masculino, um fator universal, um fator cósmico, né? Um é universal que emana, o outro é o cósmico que repara, né?
Então, só que na religião a gente usa orixá e na magia a gente usa trono, trono divino. Gente, não é para misturar, pelo amor de Deus. Foi uma pergunta que eu fiz. É a Eu mesma nem devia coisa, ter só que feito essa pergunta para não confundir é a todo mesma mundo. coisa aqui, né? É, Separa a religião são de duas magia, né? coisas completamente diferentes que depois podem se cruzar, né? As Mas, energias é que são as mesmas, né? Todas têm nome exatamente. diferente, né? Exatamente. Eu me perdi aqui. Deixa eu ver onde nós estamos aqui. Acho muito legal, Luz da Manhã, porque antes de iniciar, o Pai de Santo explica a linha que será trabalhada. É, provavelmente sim, né? Porque lá A é, gente faz a preleção, que a gente chama. Né? A gente faz uma preleção antes do. Abre-se, né? A jurema, a gente abre a gira, né? Os atabaques, e aí abre a cortina, e aí a gente faz uma preleção explicando o que é Umbanda para as pessoas que estão vindo a primeira vez, né? Porque além de ter pessoas que estão indo a primeira vez na casa, que são bastante, toda quinta-feira tem bastante gente primeira vez, tem pessoas que é a primeira vez no terreiro, nunca pisou no terreiro, era de outra religião, né? Ou não estava frequentando nada, e aí de repente vai lá no terreiro. Então sempre tem pessoas que estão indo a primeira vez, né? De fato, né? Na religião de Umbanda. Então é interessante você explicar, né? O que é a religião rapidinho ali, né? se E a gente trata. fala um pouquinho também da linha de trabalho daquela noite, para as pessoas entenderem a energia que está acontecendo, a energia que está circulando, quais são as intenções a E serem direcionar, né? Porque tudo que está direcionadas, direcionado no trabalho fica mais fácil, né? exatamente, Então, porque caboclo trabalha determinada energia, né? Preto Velho trabalha outra determinada energia, baiano é outra, e assim vai indo, né? A gente vai explicando mais ou menos o que deve ser intencionado naquela gira com mais força, né? Com mais intenção ali, tanto para a exatamente. pessoa que está ali, quanto para as pessoas que estão fora também, né? Que a gente pode emanar também, para as pessoas receberem essa boa vibração também, né? Essas energias salutares, né? Sim. A espiritualidade. E na Umbanda, você acha. Deixa eu ler as perguntas, porque é eu que estou com dúvida, então é eles que mandam. Peraí, eu tô pequenininha. A Filó falou: em alguns terreiros não sinto a diferença dos atendimentos. Então, ela, como consulente, ela, como visitante, ela não sente a diferença. Gente, eu tenho minha opinião pessoal, mas o Pedro vai responder. Fala Mas eu vou tudo, falar também. eu mando Eu lá vou falar depois. também, porque eu acho que tem algumas pessoas, eu acho que não deixa a entidade acoplar direitinho, né? Então já vem na frente, já quer falar pelo guia, entendeu? Mas vai, Pedro, fala, Pedro. Pode ser que tenha isso também, mas tem a sutileza também e a disciplina muitas vezes, né? Que o médium acaba ficando uma coisa tão comum para o médium muitas vezes também, que a gente tinha até, eu tenho, não vou citar nome aqui para não ficar chato, mas a gente tinha um amigo também, até senhor já de idade, que trabalhou muitos e muitos anos na Umbanda, muitos anos que eu estou falando, assim, coisa de 40, 50 anos, inclusive, né? E aí tinha essa questão, né? Gente, acho Virava-se que vai linhas, cair. Ainda é uma hora, cai ou não? não sei, não Eu sei. também não sei, vamos testar. Vai, continua, desculpa. Virava-se linhas e linhas e linhas de Umbanda e ele era aquela pessoa, né? Mas um atendimento incrível, um direcionamento fantástico, não se mudava o sotaque, nada, e estava tudo bem, estava tudo certo. Mas por quê? Ficou uma coisa tão natural, tão com o passar do tempo e dos anos, né? Que Era ele mais uma se conversa. disciplinou daquela forma, né? E acontece desse jeito também. Entendeu? Pode ser isso e pode ser também o fato do acoplamento, né? Aí quem somos nós para julgar? Não dá Né? nem Não cabe mais para ao julgar e julgador, nem para a gente tem saber, que ter né? fé. A gente tem que ter fé e saber que ali naquele local as entidades estão presentes, né? Sabe o que, E que eu que a gente vai falo, a minha receber o que a gente está regra? buscando. Né? A Se a gente for contrariado e se a gente for. A gente já desconfiado está é melhor não ir. com É, a mente nossa errada, né? Que a gente já está pensando errado, né? De julgando uma forma também, né? negativa, vamos dizer assim, né? E isso também atrapalha você receber o que você está buscando, É. inclusive, né? Eu sempre falo assim, quando alguém comenta alguma coisa sobre misticismo, né? Que às vezes o médium finge que tá ou não tá, né? A gente também não vai identificar isso, mas eu sempre falo assim, a boa intenção está comigo. Se o médium tá fazendo alguma coisa é, que não tá certo dentro da religião dele, né? Quem está errado é ele. Então, de qualquer forma, o meu coração puro, o meu coração que foi lá buscar aquela orientação, aquele Com entendimento, esse vai pensamento receber. recebe. Com esse Exatamente. pensamento você recebe. Agora, se você for contrariado, você já está com um pensamento negativo. Entendeu? Exatamente. Você tá testando, né? Você está indo para testar, você já está bloqueando, né? Então você acaba que não recebe, né? Aí vai falar mal da religião, né? Agora, como você Exatamente. falou, pessoas boas e ruins tem em todos os Todo lugar lugares, tem em tem. todas as religiões, né? Tem padre bom, tem padre ruim, tem pastor bom, tem pastor ruim. Inclusive, tem um pastor bacana aí na minha rede social que estava falando
até defendendo um pouco nossa religião aí, né? Tem sacerdotes bons, sacerdotes ruins, e tem médios bons, médios ruins, e assim em todo lugar, né? Porque é o ser humano, É né? Ser humano. o Então, ego, né, que a atrapalha gente- tudo, né? justamente, o ego é a pior das sombras É nossas, o né? pior das sombras. É a mãe, é o pai de todas, pai e mãe de todas as nossas sombras, é o ego, né? Eu falo que é o ego Então, mesmo. E todo mundo tem ego. Não não adianta falar que não tem, adianta, porque não tem. adianta. Isso Todo tem que mundo ser tem. trabalhado com o tempo, com calma, com tranquilidade, a gente vai mudando, vai tentando É, melhorar. É um mergulho interior, né? É o que eu falo um pouquinho no livro lá da palestra, né? Do Eu Preciso Encontrar o Amor, da gente mergulhar para dentro, fazer uma projeção interior, né? Porque muitas vezes a gente pensa que Deus, né? Ou nossas curas ou as nossas respostas estão fora, no exterior. Na verdade, está tudo aqui dentro, né? Tá tudo dentro da gente. Se a gente mergulhar para dentro, a gente, né, fazer as nossas reflexões. Por isso que eu gosto muito da parte de meditação, principalmente desenvolvimento mediúnico, é muito importante meditar, né? Reflexionar, porque a gente vai mergulhando para dentro e vai trabalhando essas sombras, né? De pouquinho a gente vai se ajeitando, vai ajustando, vai, né, trabalhando esse ego, né, para as coisas ir melhorando, né? A gente não se tornar só médiums bons, mas pessoas boas também, pessoas melhores, né, a cada dia. Essa é a intenção sempre, né? A gente melhorar como pessoas a cada é. dia. Evoluir, né? Evoluir. Deixa eu ver o que tá aqui. O Ricardo falou o seguinte. Ricardo Luiz. E quando ocorre de sonhar que está voando e por onde passa ilumina o lugar? Oh, que maravilha! Tá mandando bem, né? Ah, eu quero Pode ter uma projeção, também. pode ter uma projeção. Acho que a consciência for uma consciência plena, igual se estivesse acordado, você está consciente no astral, né? É difícil acontecer sempre, né? Mas acontece. E com técnicas a gente consegue melhorar um pouco isso. A gente tem também livros e cursos de desdobramento astral. E você está mandando luz para as pessoas, que maravilha, dê graças a Deus aí, Eu Lourão. quero, Vamos mandar luz para a turma aí, isso aí que tá precisando mesmo. eu Né? quero. Ele de novo. Ricardo, isso é certo feita por onde iluminou no chão, havia espaço com ossos, mas eu acho que isso foi uma projeção astral que você deve ter tido, Ricardo, provavelmente, né? A projeção astral, para você entender, funciona como. Eu já fiz algumas coisas, estudei sobre sonhos. Funciona aquilo que. Projeção astral, por exemplo, não entendi o que está acontecendo. Tive lances, né? Como é o caso do Ricardo, mas o Ricardo se lembra de tudo. Mas, por exemplo, acordei e não entendi nada. Provavelmente eu tive uma projeção astral porque aquilo está bem marcante para mim. É como sonho, aquilo que significa para você é aquilo que é o certo ou existe uma regra? Veja bem, o desdobramento astral, que a gente chama de projeção astral ou desdobramento astral, a consciência ela é total, não é lembrar. Você está consciente como se estivesse acordado. É consciência total, né? Aí você tá você só não está com a matéria, mas você está assim, eu e você aqui É agora total conversando, consciente. total, total. Entendeu? Quando você está desdobrado, consciente, né? Você está consciente como se você estivesse acordado normal, né? Então, agora tem o sonho lúcido, né? Que aí são esses relances, os flashes. Você pode ter tido um desdobramento inconsciente, né? E você ter nesse sonho lúcido, aí vem o sonho lúcido, né? Que mistura informações do seu dia e mistura informações dessa projeção que você não teve a consciência. Né? E você vai ter lembranças de flashes como se fosse real, né? Mas você não estava consciente, totalmente lúcido, né? Como se estivesse acordado aqui agora, entendeu? Então a diferença, e existe a projeção mental também, olha só, né? Porque A a projeção mental eu faço direto. projeção mental, a sua mente vai em determinado Vai lugar, no lugar. né? A Uhum. sua mente, o seu mental, né? Vai. Agora, no desdobramento, o seu perispírito, o psicossoma, né, o duplo etérico, o nome que você quiser de falar, ele sai de fato do seu corpo, fica ligado por um cordão fluídico, que a gente chama de cordão de prata, né? E eu tô me Cordão fluídico. vendo lá, é isso. Eu me vejo em Se toda essa você, experiência, eu se tô me você, vendo. se você, uma das projeções que eu tive com uma mentora, né, encarnada, que eu amo, ela de paixão, tá viva ainda, encarnada aqui entre nós, né? Ela teve até no Globo Repórter, a Ana Maria. Um beijão se estiver vendo ou se vier depois aí. Beijo. Beijo, né? Ela foi me buscar em casa em uma determinada projeção que eu tive. Inclusive, eu Que conto no livro louco terreiro que isso. chama Mentor Encarnado, capítulo, né? E eu estava dormindo na casa da minha avó, inclusive, né, que desencarnou, na mesma casa que meu pai mora hoje. E eu estava na cama, deitado, tá, tá, tá. Eu tinha esquecido do acordo. A gente fez um acordo durante o dia, enfim, tá, tá, tá. Mais uns amigos nossos, né? E aí eu me esqueci do acordo, enfim, fui dormir e me acordo lá 3 e pouco da manhã.
E eu vejo a Ana lá no quarto, e aí ela me fala, vem Pedro, vamos, né, vamos embora, você tá ficando louco, tô sonhando. Né, a luz ficava do banheiro acesa, minha tia gostava que a luz ficava acesa, né, então ficava aquele ambiente não totalmente escuro, né, e eu vendo normal ali, como se tivesse acordado, eu tô sonhando, não, para com isso, aí eu levantei e sentei na cama, né, e aí ela me falou assim, olha para trás. E aí foi um dos maiores choques que eu tive na minha vida, porque eu estava sentado em cima do meu corpo. Né? E essa visão não é legal quando você não está acostumado. Você toma ali um susto, né? Não, E imagina o susto, como eu imagina. tava tendo um amparo ali, né, de uma pessoa mais experiente, eu não voltei, porque geralmente quando a gente assusta, A gente no volta. hotel, a gente acaba voltando automaticamente, né? E nesse caso, eu fiquei assustado, eu meio que fiquei em choque, né? E aí, só que dali pra frente, eu falei assim, agora. Aí eu deixei me guiar, sabe? Falei, vamos pra onde você quiser. É E, treinamento, Pedro, isso? Para assim, conseguir fazer nesse isso? caso, É um treinamento? naquela época a gente estava em aprendizado, né? A gente estava aprendendo, né? Mas assim, a técnica ajuda você a ter mais consciência, né? Porque não é fácil ter consciência. Sempre, todo dia, toda noite. Não, não acontece. Muito raro, raríssimo. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade, outras pessoas têm menos facilidade. Aí, com as técnicas, a gente consegue aumentar essa sequência, né? Por exemplo, lá, tive uma, duas projeções no ano, por exemplo, totalmente lúcido, né? Consciente, né? Aí você vai fazer técnicas, aí você vai aprender as técnicas, aplicar as técnicas, você vai ter 12, 13, 14, aumenta, entendeu? E você tem um curso para isso, Tem um que curso. ensina as técnicas de Tem projeção um astral. curso e um livro, né? Tem um livro e o curso. Tem um livro que chama Viagem Astral, né? Tudo que está no E, livro está no curso ou não, tem tem, diferenças. tem diferença? Tem algumas técnicas diferentes. E é legal ter os dois, né? Mas tem o livro, o curso, eu gosto mais. Assim, eu particularmente gosto mais de ver, né? Eu Não que eu não goste de ler também. livro, eu leio bastante, mas assim, eu quando eu tô vendo, né, alguém me explicando e ouvindo, para mim é mais fácil, né? Agora tem pessoas que absorvem mais lendo, né? Então Sim. aí o livro é melhor. Eu absorvo mais vendo do que lendo. No entanto, que eu Deixa eu tô ver se. convertendo meus livros agora para audiobooks também. Para Eu vou áudio, começar a né? colocar, né? Porque assim, tem muita gente que prefere ouvir do que ler. É, eu faço isso toda noite. Eu coloco alguma coisa que eu não consigo dormir se não estiver ouvindo algo. Eu tenho que ouvir. Então, Aí eu ponho eu gosto de ouvir crimes. também. Eu gosto de ver e Eu ouvir. ponho crimes. Meus sonos são bem pesados. Eu ponho crimes para mim. Deixa eu ver se tem alguém aqui perguntando alguma coisa, senão a gente vai partir. Também guardo melhor vendo e ouvindo. A Samira. Família é minha irmã. Vendo? Eu sei. Beijo, Bia. Bia também entrou aqui. Vou mandar um beijinho para ela. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem psicografia Eu não tô conseguindo na acompanhar aqui, sua né? casa, luz? Luz da manhã, você É tem uma sala de psicografia? fotografia. Tem, né, Pedro? Eles não A a Lígia gente tá não tem, perguntando se lá tem. a gente não tem igual o Espiritismo, por exemplo, que tem assim, hoje tem uma sessão, né, voltada para psicografia. Não, a gente tem a sala de psicografia, né? E aí nas próprias giras ou nos trabalhos de cura espiritual, que acontece segunda-feira, que não são giras de Umbanda, é um trabalho diferenciado que a gente faz. Aí às vezes vem para o médium, né, que tem a facilidade para psicografia, ou de intuição, ou de audição, né? Mecânica é raro, mas às vezes pode acontecer de ter, né? A pessoa sente, aí sobe lá na sala, senta, se concentra e acaba escrevendo. Né? Aí temos várias mensagens guardadas lá. Agora, psicografia, gente, é aquele negócio. Né? Tem muita gente que pensa que psicografia é que nem se fosse um telefone. Não, peraí, vou ligar lá pro meu parente, né? E vamos fazer um contato aqui e ele vai mandar. Não, não é assim. Psicografia depende de muitos fatores, né? Tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Né? Então a coisa acontece naturalmente quando está tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Né? Aí acontece psicografia. Como já recebemos lá de amigos, de pessoas que desencarnaram, já recebemos, mas não foi assim, vamos falar com essa É, pessoa, né? eu acho que é isso que a Lígia estava querendo dizer. Se tinha psicografia, alguém que fazia psicografia lá, né? Que são esses recados aí dos entes queridos que partiram, né? Dentro da casa. Acredito que esse tipo de trabalho não. Vocês dão suporte para quem tem, não é isso? O médium, eu já fiz, tem a Natália do Sérgio que faz, tem a Aline que faz, são alguns médicos que têm facilidade lá da casa, né? Então, essas pessoas que têm facilidade acaba acontecendo, né? Eu que nem eu falei para você, ou no trabalho de segunda ou na quinta, a gente deixa a sala preparada. Né? E Se quando tiver acontece, um acontece. recado, vai lá na salinha. Não tem um padrão, né? É isso que eu tô falando. Porque lá no Espiritismo, o que acontece? Diferente da Umbanda, né? O Espiritismo tem a sessão de psicografia, né? Tem o trabalho voltado para isso, né?
Então, naquele horário, naquela data, naquele, né, o pessoalzinho se reúne e tal, senta na mesa, e ali tem uma sessão de psicografia. A gente não tem isso na Umbanda. A gente tem a sala de psicografia disponível, preparado. Se algum médico dentro da gira, na quinta-feira, sentir, né, tiver essa facilidade, porque eu falei para vocês, como a gente está falando de mediunidade hoje, mediunidade você abre um leque, né? Não é porque é Umbanda que não tem médico psicógrafo lá. Lógico que tem. Rubens Saraceni foi um, né? Voltando aqui Sim. no assunto. Né? Então, temos médicos que têm facilidade de psicografia e vai acontecer. Né? Ou no trabalho de segunda ou na quinta, vai acontecer e a pessoa vai lá, usa a sala e aí vem o recadinho lá. Ou de algum mentor espiritual, da própria Umbanda, ou algum amigo, ou algum ente querido, né? Que às vezes está se manifestando ali, passa, né? Só que é isso que eu estou querendo dizer, não é que nem se fosse um telefonema, a coisa acontece. A coisa acontece naturalmente. Eu já fui para Curitiba atrás de uma carta do meu pai, fiquei lá sentada só, não recebi nada. Porque o telefone não ligou de lá para cá. É como eu falei, depende de muitos fatores, né? Assim Não, como foi o no que pico, né? os Vamos médicos voltando aqui, falaram, no né? Não pico que foi depende o só. maior médium psicográfico do Brasil, né? Do mundo, eu acredito eu, com mais de 500 livros psicografados, né? Por diversas entidades e mentores espirituais, ia centenas de milhares de pessoas, né? Atrás do Chico, né? Muitas delas recebiam, mas teve muitas pessoas também que não receberam, né? Então a gente tem que entender isso, porque a gente vê no filme, a gente, nossa, né? Todo mundo que ia lá, Era não isso, era assim, né? não. Mas não é Não assim, né? era, né? É, Muitas pessoas receberam, porque assim, ele trabalhava muito, né? Chico Xavier trabalhava demais, trabalhava muito, quase que ele dormia 4 horas, né? Então, era escrevendo, era fazendo os trabalhos, né? Então, ele realmente dedicou a vida, né? A esse tipo de trabalho, né? Então, era um intermediário espetacular, né? Fora do padrão, né? Então, mas muita gente que foi lá também não recebeu, né? Então, porque depende de eu muitos fatores, né? acredito que Tanto sim lá de lá também. quanto aqui. Nossa, e esse lugar lá que a gente foi em Curitiba tava lotado, lotado, lotado. Eu falei assim, gente, olha, se meu pai resolver falar aqui, nesse meio desse mundo, eu vou ser uma mulher abençoada, mas ó, não quis falar não. Papai falou, não é hoje que você vai receber o recado. E falei, tá bom, eu vou Mas embora. pode ser Fomos que não embora. aconteça, né? Aí deixar acontecer naturalmente, né? É. Quando ele quiser, ele vem em sonho, vem em Justamente. qualquer jeito e me dá o Justamente. recado dele. Justamente. Quem Ô, tem Pedro, paciência tem tudo. Quem não tem paciência tem nada, né? Vamos tem que esperar. ficar atento, coisa que eu não tenho, não tenho paciência. É uma coisa que eu não entrei na fila, foi da paciência. Olha só, tem uma seguidora aqui perguntando o porquê da cortina. Porque da cortina. Ah, cortina, tem terreiros que tem Tem terreiros que não terreiros que tem. tem terreiros que não tem, acho que nem tem Justamente. mais, né? Eu considero, na verdade, a separação o portão. A gente lá no nosso centro, a gente tem a cortina, por quê? Porque a gente não tem um espaço que separe o terreiro, né? Um local para os médiuns ficarem ali antes de iniciar a gira. Então a gente não tem esse local, né? Então os médiuns chegam, né? Vão lá, batem suas cabeças, preparam suas coisas, entram em concentração. E só que ali no terreiro, né? Porque não tem a gente não tem uma Esse espaço estrutura, físico para eles né? se Para conectarem, né? os Ficarem médiuns quietinhos, ficarem né? antes de começar a gira, né? Então a gente coloca a cortina justamente para separar esse início de gira, né? Mas a divisão mesmo eu considero o portão, porque é assim, ó, do portão para fora profano, do portão para dentro sagrado, né? Então o marco divisório do terreiro é o portão, tá? E aí como aí no nosso caso que tem a cortina, aí a gente canta, né, no primeiro ponto para abrir, né, essa gira e para abrir essa cortina. Aí inicia-se o trabalho, né? Como a gente tem, mas tem terreiros que não tem, tá tudo bem também, tranquilo. E tem terreiros, inclusive, que eu já fui, que tinha a banda a linha da direita, a linha da esquerda, e a linha da esquerda eles separavam com uma cortina, com um pano preto, né? Eles faziam também essa divisão, né? Mas acho que vai muito da casa Depende mesmo, né? De muito quem. da casa, da ritualística, da liturgia, que é aquela coisa que a gente estava falando das vertentes lá no início, né? É, Então depende muito do. Tem gente que faz trabalho cruzado, né? Começa com o direito e termina com a esquerda, né? A gente não, a gente faz. A não ser no desenvolvimento, né? Que a gente ensina a fazer os cruzamentos, né? Desenvolvimento é uma maravilha, porque a gente faz coisas do arco da velha, né? Para o pessoal aprender de fato, né? Mas as giras convencionais, a gente faz uma linha por semana, né? Então a gente já não tem essa. Começar direito, a não ser no caso de extrema necessidade ou alguma coisa, né? Que precisa ou que seja necessário durante o trabalho ou a gira, tudo bem, né? A gente faz o cruzamento de linhas, né? Mas caso contrário, a gente tem uma linha por semana. Né? Então a gente já não tem essa separação. a maioria aqui em São João é dessa maneira mesmo, uma linha por Isso. semana mesmo. Faz a divisão, última. Tem algumas Ou a casas que primeira ou são a mais última à esquerda, né? tem algumas casas aqui em São João que são Cáritas, né? Que trabalha preto velho caboclo só, entendeu? Ierê, né? Bastante, Aí viu? Não é pouca, não, vai trabalhar trabalhar uma esquerda, um Exu e Pombagira só em caso de extrema É. necessidade, às vezes faz fechado ainda.
Então, tá tudo certo, tá tudo correto. É o que eu falei, fazendo Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Tá fazendo isso, tá tudo beleza, tudo certinho, independente da vertente, independente da liturgia, enfim. A gente não tem um órgão centralizador igual a Igreja Católica, por exemplo, né, que tem o Vaticano, que coordena, né, todas as igrejas do mundo, né, e todo mundo tem que fazer igualzinho, né, tem a liturgia, tem lá o panfletinho, tudo igualzinho, tudo mesmo, no mesmo tempo, né, durante o ano, né. Então, a Umbanda não tem isso. A Umbanda ela é livre, né? A gente tem uma liberdade religiosa, a gente tem uma liberdade de expressão religiosa, né? Cada terreiro tem o seu formato, né? A sua liturgia. Tem algumas que têm uma pegadinha um pouquinho mais africana, uns têm uma pegadinha um pouquinho mais católica, outros têm uma pegadinha um pouquinho mais Kardec. Foi as fontes que a Umbanda bebeu ali, né? Uma religião sincrética, assim como todas também. Se engana quem pensa que o catolicismo não é sincrético. Né? Também é Eu super, falo né? isso Super. porque o pessoal pensa, o catolicismo não é sincrético. Lógico que é sincrético. Primeiro, vamos começar do batizado, do batismo. O batismo, ele é judaico, né? Das sociedades alternativas do judaísmo, É do inclusive, né? Daqueles judaísmo. povos essênios, né? Ou a comunidade de João Batista, já não estava mais contente com o templo principal lá, né? E aí eles montavam comunidades menores, né? E para você entrar nessa comunidade, você tinha que passar por um ritual de purificação, de limpeza, e era o batizado, né? E aí a Igreja Católica lá em 300 anos depois de Cristo, né? Quando foi fundada através do imperador, vem com o ritual do batismo, né, que é judaico, né, e com alguns elementos das religiões europeias. E aí isso é sincretismo. Né? E a Umbanda é sincrético também, porque bebeu das fontes do africanismo, bebeu das fontes do kardecismo, bebeu das fontes do catolicismo, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Umbanda é para todos, vou repetir o que eu falei no começo: Umbanda é branca, é preta, é vermelha, é amarela. É de todo mundo, É de encarnados e todo encarnados. mundo. É isso aí. No catolicismo também tá cheio de simbolismo pagão. Tem muita coisa de astrologia dentro daquelas Isso igrejas, é mesmo. então tá lotado. Católico, de católico não tem nada. Tem um monte de É coisa aí. sincretismo, né? Um monte de coisa roubada de outras religiões, né? Que eles adotaram para eles, né? Tem gente perguntando do centro lá em São José do Rio Pardo. Gente, tem um destaque no Instagram da Lebara que eu coloco lá alguns centros, tá? Não todos, né? Mas eu coloco alguns centros de São José e alguns centros de São João, tá? Eu não indico centro para ninguém, porque eu acho que isso é muito pessoal. Eu falo que o centro certo é o centro que você se encontra, né? Então, o que eu sempre oriento é: vá, visite, veja como você se sente. Se você se sentir bem e estiver funcionando para você, porque o espiritual conta muito, na minha vida conta demais. Então, se tiver sentido para você, é o lugar certo para você. Se não tiver fazendo sentido, visite outros lugares, vá em outros lugares, converse com outras pessoas, mas sempre com respeito. Se é um médico que está em desenvolvimento em alguma casa de umbanda, seja ela qual for, não vá escondido, sabe? Sempre respeito, porque o pai de santo também, aquele dirigente, também abdica de muitas coisas na vida para poder se dedicar ao religioso, né, Pedro? Então tem muita coisa, eu vejo que assim, praticamente, e você disse família, né? Eu acredito realmente que seja uma família, porque muita parte do tempo, né, dedicado a isso, né? É dedicado a estudar, é dedicado a fazer coisas do bem, né? Porque hoje em dia não é fácil você ter um centro, gente. O aluguel, principalmente aqui em São João, o aluguel é muito caro, entendeu? E E no você banho também. Envolve muita coisa, né? envolve coisa. E aí a gente fica dependendo de pessoas de doação, isso e aquilo, e se não der aquela doação naquele mês? Entendeu? Então, todo mês é um sufoco para aquele dirigente conseguir verba, porque vela é caro, gente. Vela é muito Tudo é caro, o chão é caro, né? caro, que o aluguel é caro aqui em São João, né? Que seja em qualquer outro lugar. Então, existe aí uma dedicação muito grande de um dirigente, independente se ele serve para você ou não, né? Então eu acho que tem que ter um respeito, né? E tá tudo bem também, eu acho, né? E acredito que os pais de santos, os dirigentes, devem ter também esse coração aberto, porque nem tudo, o teu terreiro não é o melhor do mundo, né? Então é melhor para aquela pessoa que está ali. Nem de verdade absoluta, né? Exatamente, entendeu? Então, eu nunca indico, eu falo para visitar, eu falo assim, olha, tem esse, vai, entendeu? Se você estiver se sentindo bem, fica. Se você não estiver se sentindo bem, conheça outros, né? E Exatamente. centro bom é aquele centro que combina com a gente.
Porque tem centro que você vai que todo mundo fala bem e de repente não é para você lá, você não se Não, sente não, bem. a gente não limita não, viu? A gente não limita as pessoas de conhecerem Não, outras casas. Não, não. é, E quando você limita é pior. é Quando a porque gente, tem quando muita você, gente é a ciumento, mesma né? E coisa, aí não gosta que os seus filhos justamente, visitem quando você outros lugares. limita, a gente já, assim, por vivência, né, de todos esses anos também, todas as casas que eu passei que limitavam isso, perdiam mais pessoas da família ou da Que acaba corrente, né? fazendo escondido, E né? quando você. Não tem problema nenhum você ir lá conhecer. Vai lá conhecer, veja como é, veja como é o trabalho, veja a ritualística. Nossa, é bem melhor. E a pessoa se sente livre, liberta, né? E se gostar mais, seja feliz, né? Porque essa é o intuito da espiritualidade, né? Nada é por acaso. É por isso que eu falo, não existe nada por acaso. Ou você vai sair daquela casa por bem, ou você vai sair por mal de alguma forma, por alguma coisa negativa que você viu, que você não gostou, ou o fator humano, né? Que é muito difícil, né? Inclusive era uma das questões, né, que a gente falar aqui na parte de desenvolvimento também, né? Porque uma das grandes dificuldades do desenvolvimento é justamente o fator humano, né? Que é difícil, cada um pensa de uma forma, cada um vem de algum lugar, cada um tem, né? Então a gente orienta a esvaziar esse copo para começar a encher esse copo de novo com novas informações, a gente vai devagarzinho, vai se ajeitando, por quê? Porque é cada um um pensamento diferente, né? O fator humano é dificílimo, né? Então a gente deixa. Pessoas são, né, complicadas, É, né? Então, a pessoa tem que se é, sentir liberta, pisar, conhecer, para ver onde que ela se sente em casa. Onde que ela se sente em exato. casa. Esse se sentir em casa pode durar um ano, pode durar 6 meses, pode durar uma semana, pode durar 10 anos, pode durar 15 anos, pode durar a vida inteira, a gente não sabe, né? Quando você está se sentindo em casa, é o seu lugar. Você parou de se sentir em casa, pise em Tá outros na hora lugares, vai de conhecer, partir. né? Tem gente que até muda de religião, né? E tem outras pessoas de outras religiões que Mas mudam e vêm para sempre outra com também, né? respeito, gente. Saiu da casa, não precisa sair falando mal de ninguém, falando mal do dirigente, não precisa disso, entendeu? Simplesmente saia, né, com respeito, porque te serviu até ali, Isso né? mesmo. E não é verdade? Te serviu até ali. Então, da mesma forma, eu acho que, aliás, isso é dentro de casa e para a vida, entendeu? A gente tem que respeitar muito o espaço que a gente está e aquela água que você bebeu durante aquele tempo que serviu para você. Então, sempre ser grato, né? A gente fala que gratidão é um sentimento, realmente é um sentimento, né? É, você entender que aquela pessoa tá ali e ninguém paga um dirigente, gente. Ninguém paga um pai de santo, entendeu? Eles estão ali É por uma das amor. únicas religiões, a Umbanda, uma das únicas religiões que o sacerdote não recebe. Não Né? O recebe, pastor é recebe, o amor. padre recebe, o pai de santo do candomblé é É pago, né? pago, Porque aí ele já porque é tem um outro trabalhos, sistema, é uma né? outra sistemática, né? Porque tem um jogo de búzios, atendimentos, né? E as camarinhas, enfim. E aí na Umbanda não. Na Umbanda o sacerdote rala. É 100%. Então, aqui eu tenho 6h30 da manhã já estou trabalhando, né? Eu trabalho numa creche, trabalho do departamento de educação, né? Sou concursado público da cidade, né? Há 7 anos. Trabalho numa creche entre 6h30 da manhã, saio final de tarde, né? Aquela correria danada, né? A religião Então, não te não ganho sustenta, nenhum só centavo, sustenta o teu nem mesmo, espírito. nem sei quanto por cento tem dinheiro, falar a verdade, não sei. Porque a gente tem diretoria constituída, né? Lá no centro, tudo certinho, tem diretoria, cada 2 anos muda essa diretoria, ou fica a mesma, né? Mas tem uma eleição, né, que acontece a cada 2 anos, né? No biênio que a gente fala, né? Então lá tem o presidente, vice-presidente, tesoureiro, enfim, né? Eu sou o diretor espiritual da atual diretoria, né? Provavelmente na próxima eu vou estar como diretor espiritual também, que eu não, minha fase atual não me permite estar numa presidência agora, né? Por inúmeros compromissos, né? Inclusive de escrita também, né? Estou escrevendo meus livros, estou numa sequência agora dos Exus Caveiras, né? Uma sequência de livros dos Exus Caveiras, que era um sonho que eu tinha em fazer e está começando a sair agora essa sequência. Muita coisa, muito trabalho, enfim, né? Outras coisas que eu pratico também, né? Enfim, aí eu não consigo me dedicar tanto, né? Mas sou sacerdote da casa, né? Sou assim, ao lado de outros pais pequenos e mães pequenas lá também. Mas temos uma diretoria e eu nem sei, nem pego dinheiro na mão, não sei nada. Faz Né? muito bem não saber. Mas tá lá, tá Isso toda a funcionando, tá, briga. sempre tá aberto, as campanhas estão sendo feitas, a gente tem que agradecer os irmãos lá que estão se empenhando, trabalhando, né? Ah, são, todos eles, A né? gente São já muito teve essa empenhados fase também um também. pouco mais. Eu cheguei a morar no centro, né? Você Eu, quando era mais foi? novo, Sério? solteiro, enfim, né? Ficava mais no centro que em casa, né? Em outras casas que eu participei também, né? Mas aí chega um momento da vida nossa que a gente acaba tendo outras prioridades também, né? Diferente de um padre, por exemplo. Tá vendo como é que é tudo diferente, né?
Então, o padre ele já não tem o matrimônio, né? Já não tem o compromisso familiar, justamente para se dedicar à Tem se comunidade, né? sustenta a comunidade, Então, é exatamente. diferente da Umbanda, né? Que a gente já não tem essa situação, né? A nosso favor, vamos dizer assim, porque justamente a gente paga para ir ajudar as outras pessoas, na verdade, né? Sim. Pedro, baseado no desenvolvimento espiritual, o que que você está fazendo e preparando para agora, para o começo do ano? Eu vi que você está com uma série de projetos, né? A gente vai. O que que a gente pode encontrar do Pedro com relação a isso? É, então, como eu te falei, né? Estou continuando a escrever meus livros, né? Eu tive uma alavancagem, porque eu fiquei 5 meses afastado do trabalho por algumas cirurgias do rim que eu fiz, né? Então, eu tive um afastamento do trabalho, então eu consegui escalar algumas obras que eu já tinha de projeto, né? Nesse período, né? E agora a coisa ficou mais resumida de novo, né? Porque agora eu estou com trabalho, centro, enfim, né? Ufologia, enfim, um monte de coisa que eu faço em paralelo, né? Família, né? Junta-se tudo e a gente fica com um tempinho mais reduzido, né? Mas com essa sequência, né? Dos eixos Da falange de cabelo, da parte dos caveiras, né? da Acho que você falange de já tem um, é cabelo, isso? uma parte também de magia que eu tinha projeto de fazer. Um saiu agora há pouco, que é o Grimório do Mago Branco, que já está na Wiclap à venda, né? E eu tenho alguns outros aí nesse sentido de autoajuda, através da magia positiva, né? E essa linhagem dos caveiras, né? E a gente vai ter o curso, né? A gente vai ter o curso de desenvolvimento mediúnico na Casa Luz da Manhã, 2025, né? Que provavelmente vai começar em fevereiro. Eu não tenho a data correta ainda, porque a gente vai ter uma reunião em dezembro para definir datas, enfim, né? E que Vai ser provavelmente vai aonde? Na terminar Luz da Manhã? em Luz da Manhã, isso. E aí provavelmente deve terminar em novembro e a cada 15 dias. A gente vai fazer toda semana. Né? Provavelmente vai ser às terças-feiras, a cada 15 dias. Né? E a gente já está com um grupo de espera com quase 150 pessoas aguardando, né? Muito bom. O início desse desenvolvimento, né? E já está com o projeto, já elaborei o cronograma, né? Já passei para os sacerdotes da casa dar uma olhada. A gente vai se reunir para definir com certeza, né? Mas é isso, né? A gente ensina, pelo menos o fundamental da religião, né? Juntamente com a parte prática do desenvolvimento mediúnico, né? Que envolve muitas e muitas coisas, né? É em conjunto ou primeiro você passa a parte teórica e depois você vai para a parte Até, prática? até a parte teórica a gente tem a parte prática também, né? Por quê? Porque assim, eu vou tentar explicar aqui. Por exemplo, a gente vai lá fazer uma parte de portão, tronqueira, enfim, né? A parte de entrada do terreiro, né? Que é umas coisas iniciais assim, né? Então a gente vai lá, vai se levantar, vai ensinar essa pessoa, vai fazer a pessoa fazer os movimentos, os gestuais, as saudações, os cumprimentos. Então, até as aulas teóricas elas se tornam práticas, né? Porque na Umbanda é esse movimento, né? Na Umbanda você tem o gestual, você tem os mantras, né, as falas, né, as saudações, né, os movimentos, enfim, os elementos, né, a gente vai lá colocar os elementos, aprender, isso aqui é outra coisa, isso aqui é isso, é assado. Então, as aulas, até as teóricas se tornam práticas, né? Então, a gente ensina praticando ali, né, até a parte teórica, né? Então é mais Então, depois vem as dinâmico, né? mini Não vai giras, né? ser. E depois vem as mini giras, aí as mini giras, né, a gente vai trabalhar todas as linhas, né? Vai ver essa parte mediúnica das pessoas, né? As pessoas que têm mais facilidade para a incorporação, as que não tiverem, a gente vai ver o tipo mediúnico dessa pessoa, né? Se é ou se não é a incorporação, ou qual facilidade ela tem, né? Aí vai ter aquelas pessoas que vão se destinar ao cambone, né? O camboneamento, né? Que a gente fala, que também é espetacular, é um tipo mediúnico também de auxílio ali, né? Dos guias espirituais, enfim, né? Então a gente vai Tem uma moça separando isso, vai que falou separando. aqui agora há pouco que ela é muito feliz sendo cambona, né? Maravilhosa, Que ela é muito. maravilhosa. Mas o pessoal fala assim. Tem um certo coisinha, né? Ah, eu vou lá pro centro, vou cambonar, não vou ficar cambonando, até quando eu vou Não ficar existe fazendo um bando isso? Tá? sem É um cambone. aprendizado também, né? Não existe um bando sem Não cambone. Né? existe, Então, exatamente. cambones são essenciais, né, dentro da religião. Então, é fantástico. E fora que você aprende, né? Como Eu cambone. falo, Fora que você é evolui, uma aprende, maneira a de gente está você também ouvindo, estar né? aprendendo, né? Você vai e eu acho que aprende muita coisa, né? Muita Então, coisa. muito bom, muito bom. Então, é isso. É isso aí, gente. A gente já tá, ó, 1h30. Então, o que que é importante aqui é destacar, né? O Pedro, ele é um sacerdote, tem um conhecimento bem vasto aí sobre a religião, né? Vai aí abrir uma turma de desenvolvimento mediúnico. Não sei para quantas pessoas ele vai abrir, mas já tem bastante gente na fila, né, Pedro, aguardando isso. O Pedro tem um grupo.
de WhatsApp, onde ele compartilha muitas coisas durante a semana, diariamente, né? Então, posso falar, Pedro? Quem quiser mandar um. Então, quem quiser entrar nesse grupo, lá fala dos cursos dele. O Pedro, diferente de muitos, é uma pessoa muito acessível. Então, ele não é uma pessoa que você vai mandar mensagem, ele, né? Lógico, não vai encher a caixa dele de mensagem, gente, pelo amor de A Deus. gente demora um pouquinho para responder, mas responde. Pelo amor de Deus. Mas assim, ele é uma pessoa acessível, que eu acho importante saber disso também, né? Porque às vezes o ego sobe lá em cima e aí o cara se sente um deus e aí fica um pouco mais difícil o diálogo, né? E você não, você desde quando eu abri a Lebara, você tem dado muita força pra gente lá na loja, né? Questões, dúvidas, Nós também, né? é, é uma Gratidão, está troca, muito né? bem. É uma troca. Então, eu gosto muito do Pedro. Eu sou suspeita de falar porque gosto muito. Desde o início, quando eu abri a Lebara, eu já me identifiquei bastante com ele. Eu gosto de gente inteligente. Então, ele é inteligentíssimo. Então, eu gosto muito do Pedro. Essa é a minha primeira admiração por ele. Então, quem quiser entrar em contato com ele, participar desse grupo, dar uma olhada nas coisas que ele tem. Ele tem muitos livros publicados, são 16, né, que ele disse no comecinho, aí tá fazendo também a linha dos caveiras. Tem livros do Pedro lá na Lebara. Bem, Então, se vocês quiserem ver algum tema, algum livro, vai lá, que a gente tem praticamente todos, né, Pedro? isso. Praticamente todos. O que eu não tiver, pode falar com o Pedro, em Acho que também tem particular, no o direct dos caveiros, dele. por exemplo, que saíram e o do Mago Branco só. O resto tem tudo. Tem tudo, né? Só Tem esses os mais últimos ouvidos agora agora. que eu não tenho ainda. Mas ele é bastante acessível. Ele indica, fala onde compra, e até providencia também, dependendo da pessoa. Então, quem tiver afim, quem quiser entrar em contato com ele para participar desse grupo, tá? Fazer umas trocas diárias que eu acho super importante. Outra coisa, né? Aproxima as pessoas, né? Sim, Eu sim. gosto desse calor humano. É gostoso você estar pertinho das pessoas. A gente tem uma ferramenta aí super acessível pra gente, que é o WhatsApp, é lógico, você não vai ficar. E o Pedro não deixa aberto o grupo, tá, gente? Um monte de gente ir lá e ficar postando um monte de coisa, né, Pedro? Você deixa fechadinho. Tem pro grupo, né? Tem alguns grupos são Ah, de no que eu curso, tô, né? eu não tô aberto, né? A gente abre e fecha esse do desenvolvimento, a gente está abrindo e fechando, né? Para os momentos certos a gente conseguir responder as dúvidas e Ah, tal. Mas alguns tá bom. outros lá que são de cursos, a gente deixa aberto porque são alunos, né? A maioria são alunos dos cursos de projeção astral, desenvolvimento de ativação mediúnica ou de teologia de Umbanda. E aí o pessoal às vezes manda perguntas, né? Aí a gente responde lá. Mas já são alunos do curso, né? É isso Então, e aí. agora tem alguns que são abertos, ufologia aberto, tem alguns outros que são abertos. É só que assim, a gente posta lá algumas coisas no aviso e todo mundo recebe, né? Então a gente manda Sim. mensagem de autoajuda, É manda mensagem comunidade, né? É uma é comunidade, uma né, que você abriu, comunidade, né? uma É, uma comunidade. comunidade. Então, e aí, gente, quem quiser estudar sobre Umbanda, ele também vai indicar livros, né? Para quem está começando agora, ele consegue também fazer essas indicações, quem E tem um quiser. curso também, né? Tem Ah, um curso outra de coisa, o teologia, Pedro, no curso dele de desenvolvimento, ele não desenvolve para ficar lá, não, tá? Ele desenvolve para a pessoa ficar livre, para ela praticar a Umbanda dela onde ela quiser. Entendeu? justamente. Então ninguém é preso a nada lá dentro, né? Isso daí foi a primeira coisa que o Pedro me falou. Não, desenvolvimento eu A não gente prendo faz de uma ninguém, a forma pessoa é bem livre. eclética para a pessoa sair de lá e conseguir trabalhar em qualquer casa, né? Exatamente. Na Só verdade, saber ele o presta básico, um saber o fundamental para serviço. trabalhar em qualquer casa. Ele presta um serviço para a comunidade umbandista, porque aí o médico já vai lá para casinha preparadinho. Alguns acabam ficando, né? Alguns, as próprias entidades, os guias acabam convidando, né? E começa um processo iniciático, que é um outro processo que a gente tem a parte de desenvolvimento, né? Que é o processo iniciático lá da casa, lá o pessoal, né, colocar o uniforme, né? Fazer parte da família, né? Alguns acabam ficando, né? Mas outros vão trabalhar em outras casas, né? Alguns fazem só para questão de conhecimento também, ou para saber lidar com seus dons mediúnicos, né? E às vezes ficam até em casa mesmo, exercem sua fé na sua própria casa, enfim. E, né? E assim E vai indo. E muitos já fundaram suas participar, casas, né? Saíram da nossa casa e fundaram outras casas, né? ninguém Então, é acontece também. preso, né? Não, E não. participar, gente, eu falo por mim, você pertencer a algum lugar é muito bom. Hoje eu pratico a minha religião mais sozinha, né? Porque depois minha vida é muito corrida também, então eu pratico mais sozinha. Mas eu tenho muita saudade de quando eu praticava em grupo. Então, é gostoso estar em grupo, é gostoso estar entre amigos, né? Porque se Eu a costumo falar que troca. É, a Umbanda, o maior objetivo da Umbanda é você não precisar da Umbanda. E sabe por que eu falo isso? Porque a gente não cria ovelhas, a gente cria leões e leoas. Né? Porque a gente quer pessoas que
vão, que aprendam, que fiquem autossuficientes, que se cuidem, que sabe. A gente acaba ficando na religião porque a gente ama, né? Gostoso. A gente gosta de fazer, né? A gente gosta de ajudar as pessoas, se ajudar, a gente gosta de trabalhar essa religião mágica, né? Que é a Umbanda, enfim, né? Que é, nenhuma gira é igual a outra, né? Sempre acontece, tem outras coisas diferentes, né? Sempre são faladas, ensinadas coisas diferentes pelos mentores espirituais. Então, é uma religião mágica, né? Encantadora. Né? Então, a gente acaba ficando. Mas, assim, o grande objetivo da Umbanda é você não precisar da religião. Você acaba, você entra como ovelha na religião, mas você sai como leão, sai como leoa, é autossuficiente, consegue é, zelar, né, com sua espiritualidade ali sozinho, na sua casa, enfim, né, ter essa conexão, fazer suas limpezas, se reestruturar espiritualmente, né? Então, essa é a intenção, né? Aprender a se cuidar, não depender de Aprende outras a gente pessoas quer também. ovelhas, né? A gente não quer ovelhas, a gente quer pessoas fortes, pessoas que entram assim como ovelhas ali, né? A gente fala pedintes, né? A pessoa entra ali, ah, quero isso, né. Só que aí dali a pouco essa pessoa vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai crescendo, né? Espiritualmente, vai trabalhando sua sombra, seus egos, enfim, e aí acaba se tornando uma grande pessoa, um grande médium e às vezes nem precisa mais da religião, né? Deixou de ser ovelha. Aí, esse é o objetivo. E se não for para a religião, com toda certeza, algum conhecimento bom vai tirar da Umbanda, né? Justamente. Porque não se ensina nada de ruim, o contrário, a maldade está na cabeça de cada um, né? Porque não vem da Justamente. Umbanda. Quem Não, pratica a maldade não é não. umbandista, né? A Umbanda é religião e, por ser religião, pratica única e exclusivamente o bem. Qualquer coisa diferente disso não é Umbanda. Não A gente é sempre fala Umbanda. isso na É abertura. pessoa. Tem pessoa ruim, gente. Pedro, muito obrigada. Sou muito Eu que grata a agradeço. você por ter Gratidão. topado novamente esse bate-papo. E a gente ainda Imagina. vai fazer grandes coisas por aí. Vamos fazer algumas Vamos ser brincadeiras. Brincadeiras não, né? A gente fala sério, né? exatamente. A gente vai se Gratidão. falando por aí, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, audiência. Obrigada a todo mundo do Pedro, do Centro do Pedro, o pessoal da Libara, o pessoal que passou por aqui e de alguma maneira deixou uma energia positiva aqui pra gente, tá bom? Muito Gratidão. obrigada. Obrigada, Pedro. Gratidão a todos. Gratidão. Axé. Axé. Boa noite.